Fala, meus amigos, muito bom dia, né? Vocês estão vendo esse vídeo de manhã. Caralho, rapaziada, eu tô com uma saudade de vocês, mano. Enfim, tava acontecendo umas turbulências aqui, tendo que arrumar coisa aqui e ali, mas espero que tenhamos voltado, tá? Me perdoem, só tava saindo um vídeo por dia, mas eu espero que agora vai voltar tudo ao normal, certo? Galera, vamos terminar o vídeo do ceifeiro, porque eu vou ser sincero pra vocês, vocês estão me recomendando muitos vídeos, mas eu particularmente eu quero terminar esse vídeo. Uma, porque eu adorei a opinião do nosso amigo Marcos, e também o vídeo que aquele Carlos estava falando sobre o Superman, tava me inspirando. Eu quero terminar de ver, sabe? Eu quero terminar de saber o que eles vão concluir, né? Dessa bondade do Superman que hoje tá sendo, já foi na verdade, muito deturpada, e a galera não valoriza isso, né? A galera não entende o real do Superman. Então a gente vai começar o vídeo de hoje, mas eu tenho uma indicação sombria pra vocês, meus amigos. Se você respira fantasia medieval sombria, cheira livro velho e chora ouvindo trilha sonora de RPG, então parabéns, você achou o canal certo e talvez precise de terapia, mas isso é pra depois. Lá no canal do Pig o negócio é sério, tem história original, narrativa pesada, protagonistas marcantes e zero lacração. Isso é importante, né? Só tragédia, brutalidade e aquele clima de morri, mas passo bem. Curte lore de Senhor dos Anéis, Elden Scrolls, Dark Souls ou Dragon Age? Então já separa a pipoca, o capuz e a espada mágica, porque aqui você vai se sentir em casa ou numa taverna mal iluminada. Não é só história não, tem vlog, gameplay, curiosidades e até música autoral com vocal gutural e extremos. Tudo isso com a espontaneidade de quem vive esse mundo sombrio de corpo e alma. Vídeos toda semana ou quase isso. Mas sem pressão, o cara é artista, respeita o tempo do caos criativo. Então puxe seu banco pra perto da fogueira e embarque nessa jornada. O mundo é sombrio, mas a companhia é boa. Então é isso, meus amigos, vão lá no canal do Pig. Cara, eu já amo, né? Eu já tô amando porque eu adoro, vocês sabem, o meu jogo favorito é jogo de RPG medieval. Gosto bastante, não sei se é o meu... Não é o melhor anime, mas amo Berserk também, né? Elden Ring, então recomendo, se você tem essa paixão que nem eu, vai lá no canal do Pig e fala que você veio aqui pelo Geek SP, certo? Vamos começar o vídeo então. Caso você queira recomendar o seu canal aqui também, me chama lá no meu Instagram pessoal, certo? E aí a gente bate um papo. Vai deixando o seu joinha, não se esqueça de se inscrever no canal. Se você não me conhece, o meu nome é Carlos. Vamos lá então, galera. Brasil, esse aqui é o Sombra, esse aqui é o Rapidash. Desses heróis todos aqui que eu criei, só o Sombra é o pica. O Sombra é o pica. Capitão Brasil é um Pra lembrar vocês, ele tava falando que como a DC sempre desfez do Superman, né, e enalteceu muito o Batman nos últimos anos. merda perto do Sombra. O Sombra é um foda. Pô, mas o Capitão Brasil, ele tem poder de levitar o planeta, cara. O cara consegue estourar galáxias, tá ligado? É, mas o Sombra, que é só um homem, é só um homem. É o cara que dá os argumentos. É o cara que sempre tem a última palavra, tá ligado? Ele é o cara que planeja, então ele consegue derrotar o Capitão Brasil, consegue derrotar o Rapidash, tá ligado? Entende? Então, assim, não interessa o que o personagem faz, tá ligado? Se no roteiro o tá superior, é isso que vai valer só. Fazer o quê? Uma criatura. E eu concordo com a opinião do Marcos. Eu acho que a DC, ela caiu no mesmo erro. Vou falar de mim, né? De não entender o Superman, né? Os novos CEOs, provavelmente, os novos diretores, gerentes lá que administravam, não entendiam o Superman. Por isso que eu falo, meus amigos, que é muito mais fácil você criar o Superman do Injustice, que é um ditador. Agora, achar um roteirista para fazer as histórias do Superman valorizando a sua bondade, uma bondade incompreensível para nós, meros humanos, tem que ser um baita roteirista, tá ligado? Tem que ser um cara muito, muito bom. Não é qualquer um que consegue, né? É a mesma coisa, assim, fazendo um paralelo meio estranho, mas quando os roteiristas querem escrever um cara hiper mega inteligente. A gente sempre vai achar furo de roteiro. Estilo o Reed Richards, né? No filme lá do Doutor Estranho. Porque pra você escrever um cara super inteligente, você tem que ser super inteligente, né? E pra você escrever um cara com uma bondade que você não consegue nem compreender, cara, tem que ter lido muita história, tem que ter vivido muita coisa, cara, né? Toda poderosa que nada o desafia. Muito pelo contrário. O Superman, na DC, na verdade, é um herói bem mediano em questão de poder. Nos quadrinhos da DC, ele constantemente enfrenta desafios morais e existenciais que colocariam... Olha que cena linda do Superman, meus amigos. Cara... eu tô na frente do Marcos, né? Putz, ainda bem que eu lembrei, mano. Deixa eu ficar aqui. Olha que linda a cena, né, mano?
qualquer homem comum em uma situação de abalo. Eu não diria mediano, não, cara. Claro que tem seres mais fortes que ele, beleza, mas mediano não. Eu também achei meio, mas eu ia ficar quieto, né? Os da HQ, os profissionais das HQ são eles, mas eu ia falar, caralho, mediano? Superman indo com tudo, mediano não. É bem forte. Mesmo no seu lugar e com as capacidades dele, o Superman não recua e não se compromete jamais. O Superman... É isso que eu quero ver, meus amigos. Ali, ó, salvando criança, tá ligado? Eu sei, é besta, é bobo, mas é o que eu quero. Pra mim esse é o simbolismo da, sabe, salvando uma alma pura. Eu vou parar de ficar parando, tá? Desculpa. Quem jamais é corrompido. Ele é um herói sim, mas não por sua força, muito pelo contrário. A sua coragem, compaixão, empatia... mandou R$10. Idealizam tanto o Batman que esquecem de valorizar o Alien, que é mais humano do que muitos. Não, eu até diria que é mais humano que o próprio Batman, tá ligado? É isso que é um negócio legal. Eu lembro que eu já falei isso algumas vezes, tá ligado? Quando na sua história, o Batman é mais humano que o Superman, você fez algo muito errado, tá ligado? Não tô dizendo que o Batman também não tem humanidade nenhuma, ele não tem nada disso. Bruce Wayne é uma força da natureza, não sei o que os caralho, não existe Bruce Wayne, só existe Batman, e ele não é mais nada, ele é a própria escuridão. Não é isso também. Sim, claro que o Batman é humano, claro que ele também é muito humanizado também, tá ligado? Só que ao ponto dele, né, tipo, ele não violar os seus princípios. Eu acho isso sensacional, dele ter raiva do Coringa, dele ter raiva, mas ele não ultrapassar a linha, ele não se submeter, não deixar a ira, a raiva tomar conta, né? Porque seria muito mais fácil. Isso eu acho lindo no Batman. Por mais que eu sou falho, tá? Pra mim não tem essa. Bandido que matou alguém, ó, é vapo. Mas eu acho bonito esses valores, tá ligado? Lógico, eu acho que nos quadrinhos, como uma forma de inspiração. No mundo real, eu acho que as coisas é mais difíceis, sabe? Mas enfim, sou falho, né? Essas lições são lições que a gente tira do próprio Jesus Cristo, né? Dos próprios ensinamentos de Deus. Então eu acho legal, sabe? Acho inspirador. Questões do Batman, do Bruce e de vários arcos que eu já consumi dele é justamente do quanto ele afasta Bruce Wayne dele pra ser só Batman, tá ligado? Ele afasta muito, vários arcos tratam disso, tá ligado? De como ele não dá atenção pro Bruce. Então ele vai se desconectando da sua própria humanidade. E muitas vezes ele toma decisões muito filhas da puta e a Bat-família fica puta com ele. Então eu já vi várias vezes o Dick, né, o Asa Noturna, ficando putaço com ele. Sabe, que você não sabe o que ele faz, ele manipula você, ele vai na sua cabeça, não sei o que, falando mal do Bruce pra caralho. Isso é maneiro pra caralho pras histórias, né? Mas o ponto é, o Batman, ele tem essa coisa de se distanciar da sua própria humanidade pra, entre muitas aspas, né, transcender para esse ser da noite. Esse cara que tem que ser maior do que um homem pra poder enfrentar o que ele enfrenta, pra ser esse guardião, essa coisa, esse símbolo. Tem essa coisa de se distanciar da humanidade. Já o Superman, por outro lado, por mais que ele seja esse deus entre homens, ele é o cara mais próximo possível. Pai, tô com medo. O que tu quer me falar que um deus tem um momento de vulnerabilidade desse? Possível da própria humanidade. O garoto lá do... Legal, né? Tipo, o Superman com medo e, tipo, indo atrás, pedir conselhos pro pai dele, né? Cara, foda demais. Cansa. O simbolismo factual... lá do Smallville tá lá no coraçãozinho dele, tá ligado? Nunca vai embora esse garoto. Alfred mandou sabe? R$7. O garoto do Smallville. Então você odeia o Batman. Marcos? Claro, Alfred, claro. Sabe, o garotinho da Fazenda tá sempre dentro do coração do Superman, tá ligado? Por isso que é o que eu falo. Quando na sua adaptação da Liga da Justiça, tu me bota o Batman pra ser mais humano que o Superman, você falhou miseravelmente com os dois personagens, tá ligado? O próprio Batman admite várias vezes que o Superman é uma pessoa melhor. Ele tem diálogo sobre isso. Eu lembro que acho que eu vi a primeira vez que eu vi isso, eu acho que foi no Batman Rush, ou algo assim. História foda, inclusive, tá? Ele fala, tipo assim, lá no fundo, o Clark é uma pessoa muito boa e eu não sou. Eu discordo disso. Claro que o Bruce é uma pessoa boa no fundo, sim, porra, não fode. Tá de sacanagem, Bruce. Isso aí, tá falando aí, sabe o que é? Isso aí, eu acho que é a baixa autoestima falando, não sei o que é o Toby lá pro Wendy, tá ligado? É a baixa autoestima falando, não sei o que. Claro que é uma porra. Cara, e isso que o Marcos falou também acho muito interessante, né? De mesmo o Superman ter se tornado o líder da Liga da Justiça, o herói do mundo, ele ainda é um menino de Smallville, né? Eu postei um story agora, um feed agora, que me emocionou muito. Depois vai lá no meu Instagram que vocês vão ver o último feed, que é tipo, é uma frase do Jon, do Game of Thrones, né? Que o cara tá falando assim pro Jon Snow: mate o menino, Jon Snow, mate o menino e deixe o homem renascer. Tipo, que pra mim tem um simbolismo de você, querendo ou não, né, galera, a sociedade, a vida adulta nos corrompe, né? A gente é obrigado a perder a inocência de criança para se adequar ao mundo, né? Porque a gente toma facada pelas costas, toma traição, toma falsidade. A gente às vezes também comete esses erros ao longo do processo de se encontrar
como pessoa, e aí você acaba sendo corrompido, né? E aí é o que fala, né? Renasça como um homem, aprenda tudo que você... Eu entendi isso, né? Tudo que você galgou, tudo que você andou, aprendeu, agora renasça, agora seja o homem que você precisa ser para sua família, para os seus sonhos, para você, sabe? E eu acho legal isso do Superman ter alcançado tudo que ele alcançou, mas ele ainda é puro. Tá ligado? Ele ainda... Por isso que eu falo, é inspirador. E é por isso que eu também fico puto, galera, com a lacração, com a militância nas obras, porque elas tiram tudo isso. Elas desumanizam as pessoas, sabe? Em troco de discursos políticos, pautas políticas, e que isso é o centro da narrativa, né? E o resto todo fica para baixo, porque a cultura pop... Por que eu e você somos apaixonados pela cultura pop, meus amigos? Porque a gente quando era criança, quando a gente era inocente, a gente assistia, via os valores que os heróis nos passavam. Porra, o Peter Parker, cara, pelo amor, ele foi fundamental na minha adolescência, tá ligado? E por isso que eu fico tão puto quando eles mexem nessas histórias, quando eles distorcem, que nem o Homem-Aranha de Wakanda, que a gente viu, sabe? Porque o antigo, não tô falando que o antigo é melhor, mas o antigo é lindo, não precisa ser... Tem que ser refeito para a nova geração, mas não mudado, não tirado os valores, porque aquilo são valores eternos da sociedade. Desculpa me alongar, que eu achei muito bonito isso que o Marcos falou do menino de Smallville, sabe? Boa pessoa, pô. Enfim, mas o ponto é que o próprio Batman reconhece o quão humano é o Clark. E ele sabe que é uma pessoa melhor do que ele. No Injustice também tem um diálogo parecido com esse. Tem um diálogo parecido com esse. Ele fala algo tipo que você é melhor do que eu, sabe? Você não pode virar isso. Enfim, mas eu não vou nem trazer Injustice aqui que dá gatilho numa galera, tá ligado? Hoje em dia Injustice dá gatilho. Então... Vamos continuar. Pior que Injustice é mó bom, né, galera? É que assim, a galera tomou o Injustice pra ser a linha principal, né? E aí eu acho legal como um filler, né? Justiça e principalmente o seu carinho são sem igual. As comparações do Superman com divindades, com uma figura divina, são muito mal executadas e interpretadas nas mídias atuais, principalmente superficializadas. Exato. O Superman... Cara, eu e o Marcos concordamos. Não. Eu e o Marcos tava assim, como assim? O que esse cara tá falando? Aí depois a gente concordou junto, né? Não é uma divindade pelo seu poder e jamais seria por isso, mas sim pelo seu amor. Desculpa falar pra caramba, mas é essa imagem aqui, galera, que um dia eu falei pra vocês. Eu não lembro qual vídeo a gente tava falando de Superman. Eu acho que era reagindo ao trailer, que eu falei, era essa imagem aqui, dele no espaço, olhando pra terra. Lembra que... foi quando a gente tava falando sobre a divisa que vai ter no filme, sobre ele ser um cidadão americano e invadir outros países, né? Que ele ama o mundo, ele ama todas as pessoas, né? Cara, se o Jay... Mano, a gente já viu que vai ter uma cena do Superman sentado na lua com o Krypto, né? Acho que não vai ser só pôster. Tem que ter uma imagem dessa, galera. Tipo assim, no final, acabou o filme, ele salvou a porra toda, aí, mano, a música, a trilha... Tarará, e ele, mano, lá de cima, mano, lá no espaço, olhando assim, tipo, feliz pra terra, sabe? Emocionado. Tipo, eu amo todos vocês. Caralho, mano! Cara, a expectativa tá muito alta, galera. Eu acho que eu vou. Se for tudo isso que eu estou esperando, provavelmente, sem maldade, galera, eu vou umas 3, 4 vezes no cinema. Sério mesmo, sério mesmo. Eu tô com sede desses filmes inspiradores. Ele tem o poder para consertar tudo em minutos, horas ou no máximo dias. Mas sua luta não é para isso. A sua luta é para preservar as virtudes da humanidade dentro dela. Ele quer que as pessoas cresçam por si mesmas, porque ele acredita que as pessoas têm o potencial de se tornarem até mesmo melhores do que ele próprio. O amor e o cuidado que ele tem por nós, pela humanidade, é o maior superpoder do Clark. O Clark tomou para si as maiores virtudes da humanidade e agora ele nos devolve. Em cada aventura, o Clark Kent nos devolve uma virtude diferente e tenta nos inspirar a ser melhor cada dia, um após o outro. O Superman não espera que você olhe para ele e veja um Deus. Ele espera que você olhe para ele e veja você mesmo refletindo de volta. Ele espera que... Você vê, é um negócio que eu... Vou falar por mim, né? Eu já teria caído na ganância, na luxúria. Se eu sou o Superman, eu com as minhas falhas, sendo venerado, tipo, não que eu ia pedir pra ser venerado, mas eu ia gostar de ver a galera me sabe, caralho, não sei o que, acho que todo mundo tem seu ego, né? Então, e ele não, né? O Superman não. Cara, essa eu não li esse quadrinho ainda, eu quero um dia ler.
Mas já me contaram essa história, que é da menina com depressão. Puta, cara, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, cara. Que você olhe pra ele e veja aquilo que você deveria ser, a melhor versão de você. Mas não porque ele é poderoso, e sim porque ele é virtuoso. E é isso que o Superman inspira, e sempre deveria ter inspirado nas pessoas. Sagas como o Injustice, ou até mesmo personagens inspirado nele, como por exemplo o Homelander ou o Omni-Man, com sua popularidade vem afetando essa imagem que o Superman deveria ter. Os personagens são bons, não me interpretem mal, não estou falando que eles não deveriam existir, mas o fato da minha geração não ter um verdadeiro Superman, não ter esse símbolo de esperança que ele deveria ser, é incômodo. Minha geração, quando pensa em ser super poderoso, não pensa em um símbolo de... Deixa eu pausar o raciocínio aqui do Carlos, tá ligado? Por causa que essa história aqui me lembrou de uma outra. Acho que não foi essa daqui não, tá ligado? Mas teve uma muito linda. Eu já falei sobre isso live uma vez também. E como foi bonita essa cena, tá ligado? Que era ele conversando com uma outra mulher suicida. Não sei se... Acho que não foi essa daqui não. Porque na que eu lembro de ter visto, ele não segura a mulher. Ele só olha ela de longe, conversa com ela. Ei, a gente pode conversar e tal. Queria falar com você. Se você quiser pular, eu não vou te pedir. Se é isso que você quer, sabe? Eu não vou te forçar a isso, sabe? Eu tenho uma amiga que fez isso também. Eu não posso dizer que eu entendo por que ela fez isso, porque eu não entendo, nem nunca vou entender, nem nunca vou achar certo o que ela fez. Mas quero te dizer que... Quem é a amiga, galera? E as coisas podem melhorar, sabe? Enfim. Né, ele conversa com ela, fica ali com ela e tá conversando e consegue impedir, sabe? Cara, é muito bonito como ele não forçou. É porque, tipo assim, é foda, porque fica um negócio, tipo assim, pô, mas não, como assim ele vai deixar ela cair, cara? Como assim? Cara, se a pessoa é uma suicida, ele vai salvar ela ali pra depois ele tentar fazer de novo, tá ligado? O que ele vai ajudar nisso? Ele não tem como ficar salvando ela todos os dias da vida dele e obrigando ela a ficar viva, entende? Isso não resolve o problema, saca? Exato, ele não estaria salvando ela, só superficialmente, evitando. Teria mais por ego dele, né? Não, ó, eu salvei tudo, mas... Não, né? E se eu não me engano, tem alguma coisa assim nas HQs, né, galera? Dele não se meter em problemas das pessoas, alguma coisa assim, os problemas do mundo, né? Tipo, ele salvar pessoas, tudo, mas não se intrometer, não colocar a vontade dele acima das pessoas. Me corrijam aí, tá? Um negócio que viria depois. Então, eu achei tão bonita essa história, mas tão bonita. Tem que achar de novo, não sei que edição é essa, mas é muito bonito. Como ele não força ele só fica ali conversando com ela, batendo um papo com ela, tá ligado? Sabe, cara, que legal, cara, que bonito essa história. Quero achar isso de novo, que é muito legal. Enfim, continuando, deixa eu voltar um pouquinho pra poder recobrar o raciocínio dele. Os personagens são bons, não me interpretem mal, não estou falando que eles não deveriam existir. Ah, tá, Capitão Pátria, o Miniman, essa rapaziada. Mas o fato da minha geração não ter um verdadeiro Superman, não ter esse símbolo de esperança que ele deveria ser, é incômodo. Minha geração, quando pensa em ser super poderoso, não pensa em um símbolo de esperança, pensa em um deus perverso. Eles pensam que o Superman viraria um tirano e dominaria o planeta e faria com que ele quisesse que fosse... Você vê, o Homelander, mais que o Omni-Man tem um... Eu não coloco ele tão no que eu vou falar agora, mas o Omni-Man sim, o Homelander sim, ele é como se fosse um Superman real, como se o Superman existisse no nosso mundo, um ser, na verdade, com os poderes do Superman, corrompível, né, porque ele teve uma infância sofrida e blá blá blá, ou às vezes por ego, luxúria, inveja, né, então esse é como se existisse um Superman na vida real, né? Agora o Superman da DC é aquele que serve para nós nos inspirarmos, né? Se verdade virasse verdade. Pois é, isso é muito triste. Eu compartilho esse sentimento, mas com o Homem-Aranha, né? Porque eu vi toda uma geração crescer sem saber o que é o Homem-Aranha, tá ligado? Achando que o Homem-Aranha é um mimadinho de merda lá do Tony Stark e tal, pela saco. O garotinho, sou todo fofinhozinho. Sabe, toda aquela porra lá, tá ligado? Sabe? Essa personalidadezinha fraca, toda bobinha, entende? É tão anti-Peter Parker e tal, tão dependente, sabe? Nossa, é foda. Eu entendo. Você vê, isso que o Marcos falou também me lembrou. O filme mais mágico, galera, que toda vez eu lembro assim quando eu falo de filme de cinema, foi o Homem-Aranha 1 do Tobey Maguire, porque o Homem-Aranha Animated Series era a minha animação favorita, né? Amava. E quando saiu o trailer, eu não acreditei, passou no Fox Kids ainda, eu lembro até hoje, com a música Hero do Nickelback. E aí eu falei assim, caralho, eles vão conseguir fazer o Homem-Aranha... Na época eu não falava lá em live action, né? Falava com pessoas reais. E eu morava em frente ao metrô Tatuapé. Era só atravessar a rua. Eu fui 5 vezes do cinema, galera. E aí, olha como é importante esses filmes inspiradores. Eu não liguei se o Peter Parker era... Porque eu era gordo, a única coisa que a gente tinha em comum é que a gente era nerd. Aí talvez o militante pode falar que vocês eram branco. Mas eu nem ligava pra isso, eu não olhava pra aparência do Peter Parker. Até porque o Tobey Maguire é bonitão, né, mano?
eu olhava eu me via como nerd também, que ele era um menino nerd, né? E eu lembro que depois desse filme, cara, muitas vezes na minha infância, isso foi se perdendo, obviamente, mas eu lembro que várias vezes eu ia fazer alguma coisa, ou minha mãe me pedia algo, e eu falava assim, se o Peter Parker faria isso, tá ligado? De tão motivado que eu tava com o filme, mano, o Peter Parker faria isso? O Peter Parker teria esses pensamentos, sabe? E por muito tempo, assim, na minha infância, isso me fez tomar boas atitudes, né? Coisa que... É o que o Marcos falou, hoje em dia você não tem esses filmes, né? Eu até falo que os filmes da Marvel Era de Ouro são filmes bons, mas o propósito deles era ser mais comédia, blockbuster, com ação. Podem me corrigir, assim? Porque agora, gravando aqui ao vivo, é difícil lembrar das coisas. Mas eu não lembro de um filme inspirador. Inspirador, que nem os filmes que nem foi o do Homem-Aranha 1 e o 2, que nem foi o filme... O Batman, Cavaleiro das Trevas, eu falo como inspirador, e até os filmes do Superman, né? Tipo Putz, eu vou esquecer o nome dele, vocês vão me bater. O primeiro Superman, né? Cara, eu não lembro de uma cena agora de cabeça de Vingadores que foi inspiradora, assim, tipo, pra nós pessoas. Tem as cenas do Capitão América em Ultimato, tal, que é bem legal, motivadoras, mas não tem uma lição, eu acho, né? Que nem, você consegue ver uma lição legal quando você vê edição no YouTube. Tem uma edição do Thor, que tipo, o cara que perdeu tudo, tal, e aí mostra ele chegando em Wakanda, que é linda, é emocionante. Mas aí é a edição do fã, né? Não é o filme em si. Deixa aí nos comentários se vocês lembram ou se eu tô enganado. A frustração disso. Clark é pra ser um símbolo de bondade e algo incorruptível. Acho que é essa história aqui. E no final ele abraça ela, diz que tá de noite quando ele abraça ela, né? Não dá pra corromper pelo mal. Então, isso é muito triste, cara. Se a gente fosse olhar por fora, se a gente comparasse a nossa raça em relação ao Superman, nós seríamos formigas ou até mesmo menos que isso. Porém, não é assim que ele nos vê, como eu disse. De uma forma muito engraçada e até difícil de falar sem não se emocionar. Pelo menos pra mim, que sou tão fã desse personagem, que realmente amo esse personagem de paixão. O Clark consegue, mesmo tendo sido criado com os ensinamentos dos kryptonianos, que pra quem não sabe, caso vocês não saibam, os kryptonianos, os de verdade, os comuns lá de Krypton, antes de sua destruição, tinham menos consideração por nós humanos que eles tinham por seus cachorros ou seus animais locais. Legal, né? Tipo, ficando dia e noite, mostrando que ele passou o dia conversando com a menina, né? Para os kryptonianos, nós humanos somos muito menos relevantes, até mesmo que sua fauna local. Nós não somos dignos de nota ou sequer de menção. E mesmo esse cara tendo sido educado com esses ensinamentos de uma civilização que nos via como seres irrelevantes, dignos de pena, assim como Zod, por exemplo, nos vê, Kal-El ou Clark Kent não nos vê assim. Assim como nós mesmos, humanos, vemos outras raças, né? Muitos humanos veem os animais como seres inferiores, né? Ou pessoas de outros países, de outras etnias, né? Fica lá, através das nuvens, nos olhando, nos observando, todo santo dia, todo momento, com a sua visão que a todos vê e a todos penetra. Ele nos ouve com sua inspirador, audição insana, que consegue escutar os bater de asas de uma borboleta do outro lado do planeta. Ele ouve, vê e nos sente. O Marcos parece que tá tipo assim, quem tava na bad, aí ele tá, né, tá dando essa impressão. A cada momento de sua vida, ele nos analisa com sua capacidade de analisar pensamentos e expressões faciais em micros frações de segundo, fazendo que a sua percepção seja muito melhor que milhões de computadores juntos. Um negócio engraçado que alguém comentou ali em cima agora também, que negócio também que também me dá uma dor na alma. Capitão Pátria é o Superman se fosse realista. Isso sempre me doeu de ouvir. Com certeza, cara. Isso não... Eu falei isso agora, né? Vamos ver se ele vai bater nisso. Que... vai lá, tipo assim, sabe? É uma frase que, na minha opinião, na minha opinião, não. Na minha opinião, caralho. Isso é fato, porra. Frase burra. Burra. Porque, tipo assim, você... Caralho, foi mal. Vem com essa. É você basicamente falar policiais... soldados, bombeiros, eu literalmente não existo, tá ligado? Eu simplesmente não existo, tá ligado? Pessoas que arriscam suas vidas todos os dias, pessoas que morrem tentando ajudar outras pessoas, tá ligado? Sem poderes, ganhando muito menos e às vezes não sendo apreciados de maneira nenhuma, sendo xingados, chamados de coisas horríveis. Essas pessoas sem poderes, tipo assim, tacaram foda-se pra existência dessas pessoas que já existem. Heróis que já existem no nosso mundo. Você tem um ponto, mas o que eu acho que corromperia ele, né, diferente dos super-heróis e dos policiais, bombeiros e tal, é os poderes,
né? Tipo assim, vamos supor que ele é um ser humano normal, com as suas falhas, tal, um ser humano normal. Cara, imagina você ser o ser mais forte do planeta. Tipo, o que te inspira? O que ia te inspirar se você é o mais foda do mundo? Então eu acho que a chance de você se corromper à sua vontade... Eu mesmo, eu falo por mim, tá? Mas eu sou um cara, né, quebrado. Já tinha acabado com muitos países aí, tá ligado? Já tinha político aí, ó, que desviou da saúde, que já tinha ido de vala. Tá entendendo? Mas porque eu tô mais pro pacificador do que pro... Porque eu não sou o Homelander também, né? O Homelander é mau, né? O Homelander mata todo mundo. Não, eu não ia matar todo mundo. Eu ia querer só desafogar a opressão que nós vivemos. E vocês sabem de que eu tô falando, né? Só não são super. Mas então é isso, o poder corrompe, tá ligado? Imagina, o poder, ele poderia ir na China agora e acabar com a ditadura lá. Podia ter acabado com o Hitler, podia ter, sabe? Tipo, é um poder que é difícil não corromper, cara. Por isso que se torna, eu acho, uma história de quadrinho, uma história de fantasia, uma história que serve só pra nós nos inspirarmos, né? Tipo, tentarmos buscar esses valores, assim como eu falei que buscava os valores do Peter Parker. Tipo, será que o Peter faria isso, tal. Muito, cara, é muito imbecil esse pensamento mesmo, sabe? Eu entendo vendo aquela frasinha. Não, mas é porque o poder absoluto corrompe, cara. Corrompe absolutamente. Caralho, cara. Vocês viram, ó, nem assisti o vídeo, cara. Parece que eu e o Marcos estamos trocando ideia, né? Vamos lá, vamos ver o que ele vai falar agora. Nem todos são corruptíveis assim, cara. Alguns poderiam sim subir a cabeça, realmente, mas nem todo mundo. Nem todo mundo é assim, sabe? É um pensamento muito idiota, já que todo mundo, todos são corruptíveis. Então eu acho muita bobeira, muito idiota essa parada de que o Superman se fosse realista. O Superman se fosse realista é muito... Você tem um ponto, isso é verdade mesmo, assim, é que na grande maioria seria corrompível. Mas você vê hoje ainda, né, pessoas que salvam, não se suicidam, se... colocam sua vida em risco para salvar os outros, como você falou dessas pessoas bombeiros e tal. Você vê gente que acha a maleta de dinheiro e devolve, né? Então existe pessoas mesmo ímpares, né? E uma coisa também que ia decidir muito isso, eu acho, que é o que torna o Superman. A educação dos pais, né? Esse Superman teria nascido de quem? Né? Isso seria fundamental, eu acho, para se ele existiria na vida real ou não. Quem são seus pais? Quais valores eles te passaram, né? Muito simples. Se ele foi criado por uma família incrível e maravilhosa igual é no... Mano, caralho, vocês estão vendo isso? Caralho, vocês estão... Caralho, eu não assisti o vídeo até, mano. Vídeo de 40 minutos, eu nem ia decorar. Caralho, mano, que da hora, que sintonia tá, né, mano? Quadrinho, então, a gente teria exatamente o que a gente tem nos HQs, tá ligado? É exatamente isso que a gente teria. O cara que sabe o que é o bem, o que é o certo, né? E não cairia em tentação desse jeito, tá ligado? Teria tentações, mas resistiria elas também. Aguentaria, tá ligado? Que nem, vamos lá. Já que a gente já tá aqui, papo eu e você. Imagina. Ai, caralho. Imagina você ter visão de raio-x. Você nunca teria usado? Nunca teria usado. Aquela menininha que você era apaixonado na escola. Você nunca teria usado. Nada, ninguém ia saber, tá ligado? Isso aqui, ó, não, nunca. É difícil. Eu não tenho dúvida nenhuma sobre isso. Nenhuma. Se tivesse tido a criação certa. Uma outra coisa que também pensa... Daniel Sete Meirelles mandou R$7. Porque hoje em dia as pessoas conseguem acreditar que alguém pode só ser bom, altruísta. É triste isso. Eu acho que é por causa que muitas das pessoas, a galera do sexismo, né, sabe que elas mesmas não são tão boas assim. Que nem no meu caso. Eu não escondo, eu não sou... meus amigos falam que eu sou uma pessoa boa, mas eu sei dos demônios que tem dentro de mim, né? Que tipo assim... Vocês sabem aqui minha tolerância é zero com comunista, com esquerdista, com bandido, tá ligado? Tipo, mano, é tolerância zero mesmo. Porque eu sei que são pessoas ruins, são pessoas que querem impor a vontade delas, matando tudo o resto e dane-se todo mundo, né? Enfim, no caso eu estaria fazendo o mesmo se eu tivesse superpoderes, mas com eles, né? E eu acho também que... Não só isso, eu acho que, como eu falei, a vida corrompe, tá ligado? Cara, todo mundo nasce inocente. Todo mundo nasce puro. Olha as crianças. As crianças dividem brinquedo. As crianças não têm a malícia, ganância, nada dessas coisas. E ao longo de você vai crescendo, você vai tendo.
Porque a sociedade é assim, tá ligado? Quantas vezes você ajudou alguém e a pessoa foi traíra com você? Quantas vezes você emprestou algo pra alguém e essa pessoa roubou esse negócio de você? Então, ao longo da vida, você vai tomando umas patadas da vida, né? Uns tropeços, que aí você vai se calejando. Calejando, acho que seria a palavra certa, né? Que aí você vai deixando de confiar nas pessoas, deixando de, tipo, né? Confiar mesmo. E incomoda ver qualidades tão nobres em outras pessoas. Incomoda. Eu, na verdade, eu admiro, tá? Quando eu vejo outras pessoas que têm um valor que eu acho muito foda, eu admiro pra caralho. Tá ligado? Admiro mesmo. Tipo, eu não aí tá a diferença da galera que... Por isso que eu falo que esquerdista, eles costumam ser mais invejosos, né? Então, tipo, quando a pessoa de esquerda, que tem os pensamentos mais voltados para a esquerda, ela vê alguém que tem algo superior a ela, às vezes a aparência, às vezes o dinheiro, às vezes o jeito de ser, às vezes os princípios, os valores, ela costuma invejar essa pessoa, né? Eu já sou um cara que eu me inspiro. Então, tem amigos meus que têm valores muito foda, cara. Que eu sempre elogio, tá ligado? Eu falo, cara, mano, você é muito foda nisso. Tipo, e é uma forma de me inspirar, né? Mas não sinto inveja ou raiva, não. É desconfortável. Porque mostra a própria feiura da alma delas. Os defeitos delas. Não quer dizer que essas pessoas são monstros, além de redenção, além de melhorar, ou ser uma pessoa melhor e tal, sabe? Nada a ver, sabe? Todo mundo tem defeito pra caralho. Eu sou cheio de defeitos, tá ligado? Mas tem pessoas que sabem conviver com seus defeitos, lutam para melhorá-los, sabe? Exatamente. Não tem vergonha dos seus defeitos, entende? Ou pelo menos, quando vem uma pessoa com qualidades tão lindas e incríveis, não se sente inseguro de tipo assim, nossa... Cara, a gente tá muito na mesma cintura. Olha esse cara que é tudo que eu não sou. Que merda esse cara. Esse cara não existe. Ele não pode ser assim. Tem algo errado. Ele deve ter algo errado aí, tá ligado? Deve ter algum podre por trás dele e tal. É meio que os Lex Luthors, né, da vida real. É basicamente esse. Um dos arcos do Lex Luthor, tá ligado? De justamente não... Sabe? O Superman reflete nele a escuridão nele. Revela a escuridão dele com a luz do Superman. Então, em vez Que da hora isso que ele falou, né? das pessoas olharem uma pessoa com qualidades que elas não têm e pensarem, poxa, cara, eu quero ser assim. Eu quero ser que nem esse cara. Esse cara é muito maneiro. Ele não é Daniel 7 Meirelles mandou R$7. Meu irmão, nunca escutei Já pensou? Chegou o fala do Papa? uma verdade tão grande quanto isso que você disse agora. Nunca pensei nisso. Ah, tu vê, cara, tipo, sabe, tipo assim, em vez da pessoa pensar, tipo, esse cara não é perfeito, mas eu quero ser que nem ele. Ou pelo menos, eu não quero me tornar ele, porque eu sou eu, mas eu quero ser um pouquinho que nem esse cara. Porque esse cara é muito foda. Que coisa maneira esse cara falou. Que maneira foda esse cara tem de pensar. Eu acho que se eu for que nem esse cara, eu vou ser um pouco mais feliz comigo mesmo, vou conseguir me amar mais. É muito maneiro, cara. Que nem, galera, um desabafo, assim, da minha vida. Quando eu saía muito de rolê e tal, que eu sempre fui o mais pobre da galera, né? Os moleques era, tipo, que andava comigo era playboyzão, ricaço mesmo e tal. E aí eu ia pro rolê com os caras e os caras gastavam, tipo, 10 mil, 15 mil numa noite, tá ligado? Tipo, em horas, na verdade. Gastava dinheiro pra cara com roupa, carro, enfim. E aí eles me levavam, né, pros rolês. Quantas viagens eu fiz graças a eles, quantas pessoas eu conheci. Foi uma época legal, né? Mas aí ó que tá aqui engraçado. Eu voltava pra casa, né, e era meio triste, porque, vamos supor, eu ia pra um sítio, mano, com bebida, carne, comida à vontade, assim, sabe, galera? Tudo à vontade. Mano, você queria um hambúrguer, tinha hambúrguer. E aí eu sempre voltava pra minha realidade e era triste, tá ligado? Eu voltava pra minha casa, lá da minha mãe, cheio de goteira, a gente pobre e tal, não sei o quê. Então, só que aí que tá. Só que eu nunca os invejava. Tipo, e eu falava muito isso com Deus quando eu rezava pra Deus. Eu falava, Deus, tipo, eu usava essa frase, né? Tipo, uma inveja branca. Eu falei, cara, eu tenho uma inveja branca que na verdade um amigo meu me corrigiu. Falou, não é inveja branca, é admiração. Então, eu falava assim, eu tenho inveja branca, tipo, eu não queria o que é deles. Eu não quero o dinheiro deles, eu não quero a vida deles, porque eu sou muito feliz sendo quem eu sou, sabe? Meus pensamentos, meus valores, eu gosto de mim, gosto da infância que eu tive, eu gosto da minha mãe, não queria ter outra mãe nem nada. Eu só queria estar tão bem quanto, entendeu? Então eu não queria, nunca olhei pra alguém e quis ter a vida da pessoa, né? Tipo, só do Ciban, eu acho, só do Ciban. Mas assim, nunca quis nada que é do outro, carro que é do outro, nada. Eu só queria ter o meu,
sabe? Tipo, eu queria ter as minhas coisas também. Hoje eu falo, galera, eu ainda tô num processo de colher, né, aqui os frutos da internet, mas eu já tô muito, muito, muito feliz e aí eu tenho que agradecer vocês, porque hoje eu vivo, cara, da internet, cara, e era algo que eu achava impossível, sabe? Hoje, assim, né, um rolo aqui, outro rolo ali e tal, divulga canal e consultoria e YouTube, e growth, mas tô vivendo, tá ligado? Tipo, e é isso que eu sempre pedi pra Deus, tá ligado? Eu falava, Deus, eu não quero ser filho de um empresário, eu não quero ter a vida dos meus amigos que tem cada um uma profissão, eu quero ser eu quero eu um dia ter minhas coisas e ganhar o meu dinheirinho. Tá ligado? E não quero. Eu sempre falei pra Deus, eu não quero dinheiro fácil, eu não quero dinheiro. Eu falava, eu só quero colher os frutos do meu trabalho. Eu sempre rezei pedindo isso. Eu quero os frutos do meu trabalho, eu quero trabalhar com algo que me faça feliz e que eu colha os frutos, seja algo natural. Sabe? O dinheiro não é o principal, que é o fato daqui, né? Tipo, o dinheiro não é o principal, eu gosto do que eu faço. E é isso muito que o Marcos falou, né? Tem gente que nem já olharia para os meus amigos terem inveja, teria raiva. Tá ligado? Um outro amigo meu, ele ficava com raiva dos moleques, tipo assim, por mim, ele falava assim, a gente se encontrava, né, aí eu contava como era o rolê, caralho, mano, os caras me levou ali, andei de jet ski, porra, da hora, não sei o quê. Aí ele falava assim, mano, esses caras não são seus amigos. E eu sabia que os caras não são, eu tava sendo uma mão, lavava a outra. Tipo, eu fazia os caras conhecer mulher e os caras me levavam pro rolê, digamos assim, né. E aí esse amigo meu falava, se eles fossem seus amigos, eles iam te perguntar, ó suas contas, as contas da sua casa atrasada, ó sua mãe não tem dinheiro pra comprar as coisas e eles não estão nem aí. Só que aí que tá, eu nunca esperei isso deles, tá ligado? Eu sempre tive bem nítido que era uma troca, tá ligado? Tipo, por mais que eu amava eles na época, a gente andou muitos anos juntos, mas eu sabia que era uma troca, tá ligado? Tipo, eu sempre fui o cara que fiz amizade fácil, trazia as meninas, e eles, de consequência, eu fazia conhecer a mulher, e eles falavam, mano, vem pro rolê com a gente. E aí, né, eu sei lá, eu nunca esperei algo mais que isso, sabe? Mas esse meu amigo já é um cara que tem uns pensamentos meio estranhos, né? Tanto que é um cara que eu me afastei, tal, não quero mais estar perto de mim, sabe? Enfim. É muito foda, entende? Quando você entende esse tipo de coisa. E tem muito isso sobre a parada do Superman. Então eu sinto que tem essa questão. Eu falei pra você, eu encontrei meus amigos, né? Os verdadeiros agora, os únicos que andam comigo, que é aqueles casais que eu já falei pra vocês. E aí esse cara tava no dia. Oh, cara, eu não acredito, cara. Caralho, a geladeira, eu não posso esquecer, minuto 34, que eu tenho que cortar pra vocês. Então, e aí esse cara tava no dia, tá ligado? E aí eu lembro que era aniversário de um desses meus amigos, por isso que ele tava. E aí eu fui falar pros caras e ele tava bem na hora, foi quando eu anunciei. Eles foram os primeiros a saber que eu tava sendo patrocinado pela Growth. Foi bem na semana, assim, do contrato. Mano, eu vi no olho dele, tá ligado? Tipo, você lê as pessoas, né? Você vê quando a pessoa, parabéns e tal, você sente, tá ligado? Que não é. Então, enfim, mas não só por isso, mas por outros diversos motivos piores ainda, eu me afasto, tá ligado? Tipo... tão triste com essas pessoas, entende? Que não conseguem aceitar que alguém possa ser tão bom e incorruptível. Tenchi mandou R$10. Superman ficando horrorizado ao escutar uma criança falando que matar é legal. Reflete bastante. Exato. Então, tipo assim, é uma galera que, tipo, não consegue aceitar que alguém pode ser tão bom e tão incorruptível. Porque eles não são tão bons assim. E são corruptíveis. E sabem disso. Mas não querem que ninguém saiba. Porque, né, a gente vive na era da sinalização de virtude. Também tem isso. Também tem muito isso. De que eu preciso mostrar que eu sou uma pessoa muito boa pra todo mundo gostar de mim. E me validar pra caramba. Então tem muito disso. E pra mim, quando a pessoa faz isso, meu alerta já liga, tá ligado, galera? Que nem, ó, eu tô aqui falando com vocês. Vocês sabem os meus pensamentos. Eu nunca falei que eu sou um cara... Eu falo que eu sou um homem quebrado. Tenho esses pensamentos mesmo. Eu odeio aquele lado da rua, tal. Quando vem a pessoa muito virtuosa, muito, né? Parece uns reis daí, por aí, né? Tal, muito. Meu alertinha já liga, porque vamos ser sinceros, que nem eu e você. Nós não somos racistas. Aí eu preciso andar com uma camiseta, sou antirracista? Pra mim isso aí, na verdade, quer dizer muito... Tá ligado? Tem alguma coisa estranha, não sei, galera. Eu acho que quem fala muito, quem é muito virtuoso, aí tem, mano. Então tá precisando mostrar muito pra esconder algo, né? Porque se você que nem se você não é racista, se você não é uma pessoa ruim, se você não quer matar os outros, não quer invejar os outros, não quer os outros, você não precisa provar, você apenas não é, tá ligado? Tipo, normal, não sou.
Agora, quando precisa ficar falando, né? Disso. É a era da sinalização de virtude em vez de mostrar virtude. Quando eu falo mostrar, é só agir, fazer o certo, fazer o bem, tratar o seu próximo com respeito, com bondade, empatia. Então, por isso tem esse papinho aí, sabe? Cara, eu não vejo qualquer outro tipo de motivo. Que ou a pessoa é burra ou ela é insegura. Os próprios defeitos dela e uma pessoa boa, incrível, deixa ela mais Os caras escrevendo Felipe Neto. segura ainda. E é foda, né, cara? É foda pensar que a gente teve toda uma geração que amava no passado, né? Porque eu acho que hoje em dia esse anime tá bem cagado na visão do público, né? Mas que amava, idolatrava, pelava muito saco do All Might, Boku no Hero. E realmente, All Might é um personagem muito legal, mas tinha gente que tratava ele como se ele fosse supra-sumo do personagem escrito. All Might é chupadaço do Superman. Tudo. Eu assisti até a cena dele. Eu não lembro, acho que foi até a terceira temporada eu assisti. Quando ele não posso dar spoiler, mas você sabe, né? O soco. Cena linda, linda, linda. Aí depois de lá, tipo, porque eu assisti por causa do All Might mesmo, tá ligado? Tipo, ele que era da hora. E eu lembro que muitos youtubers falavam na época que eu acompanhava que ele era o Superman, né? Só que lá no Japão. Tudo que o All Might só existe por causa do Superman. All Might é o Superman bem escrito. No máximo, um pouquinho mais caricato, né? Porque tem umas coisas meio de anime e tal, né? Meio Johnny Bravo, né? Mas da hora, da hora. Enfim, nele. Mas All Might é maneiro pra caralho. Mas All Might só é maneiro pra caralho por causa do Superman. É foda, né? Quando a gente tinha toda uma geração que amava o Superman e não sabia. É foda, né? Tava ali amando o All Might, amando o Superman sem saber. Eu quero que falava, nossa, cara, eu sou muito fã do All Might, meu melhor personagem. Mas o Superman é chato. O Superman não é legal, não. Superman é chato. Eu conto, vocês contam, tá ligado? Sabe? Que caralho. Exatamente. Tô lembrando, tá? Boa sacada, boa sacada. All Might é maravilhoso. Também não acho que o All Might é um plágio do Superman. Não é isso que eu tô dizendo. O All Might tem suas questões ali sim dele, beleza. Mas caralho, é muita coisa chupadaça. Muita coisa chupadaça do Superman. Muita coisa. E uma galera idolatrava esse personagem e não gostava do Superman. Engraçado isso, né? Ele tem tudo isso. Ele tem essa percepção de nós 24 horas por dia. Ele vê, ele escuta e ele nos sente há mais de 20 anos. E com toda essa percepção, o que você acha que esse homem vê? Você acha que ele tá nos vendo no nosso melhor? Você acha que ele vê famílias felizes, correndo e brincando? Olha, essa analogia não cabe muito bem, mas é um pouquinho disso. Parecido. É o Flash amando o Homem-Aranha e odiando o Peter, tá ligado? Então, pra quem não sabe, pra quem não tá ligado nisso, tá ligado? O Flash Thompson, né, o valentão do Peter Parker, ele adora o Homem-Aranha. Ele foi o primeiro cara que fez um fã-clube do Homem-Aranha. E ele fazia bullying com o Peter. Engraçado isso, né? Sempre foi engraçado essa parada. Mas enfim. Você acha que ele vê famílias felizes, correndo e brincando? Não. Nossa, mano, eu lembrei do Ed... Esse não é o Ed Brock, né? O Flash... Mano, o Flash da Marvel, do MCU, lembra, galera? Aquele garoto indiano. Tipo assim, onde aquele moleque vai fazer bullying com alguém? Mas a gente precisa colocar um indiano, né? Precisamos colocar a diversidade forçada, né? Clark Kent vê o nosso pior. Ele vê, assim como eu descrevi, ele vê caos, guerra, pobreza, miséria. Um cenário de desesperança e podridão. Maldade, vilania, ganância e mesquiaria sem tamanho e medida. Ele vê a gente nos nossos piores momentos. Momentos de medo, derrota, fraqueza, tristeza. Ele vê tudo aquilo que nós queríamos esconder até mesmo de nós mesmos. E ainda assim, a decisão dele, a decisão do alto do julgamento moral dele... Cena linda, né, mano? Ele voando sobre a cidade. Desse ser que poderia simplesmente ir embora a hora que ele quisesse procurar um planeta melhor, mesmo com nós fracassando dia após dia. Mesmo a humanidade. Só um parênteses aqui, galera. Agora falando da época que eu desenhava, cara, eu sempre fico deslumbrado. Eu sempre gostei mais de traço de anime, tá ligado? Mas eu sempre fiquei deslumbrado com os quadrinistas americanos, como eles conseguem fazer a anatomia perfeita. Pensa, meus amigos, aqui, ó, você tá vendo as duas partes das costas. Eles conseguem colocar certinho os músculos das costas. Tipo, como que eles sabem exatamente como deixar assim, sabe? Porque você olhando aqui, você vai achar que é fácil. Agora, se você tentar passar esse desenho pro papel, você vai ver, mano, a posição que ele tá, tipo, é muito treta. Então eu sempre admirei muito, cara, os quadrinistas. A anatomia, eles são muito foda, velho. Caminhando. Olha os detalhes da coxa, tá ligado? Tipo, porra, antebraço. Como é a musculatura perfeita do antebraço. Cada vez mais para o maligno em sua grande parte, ele ainda assim, como o carpinteiro, decidiu não desistir de nós. Mesmo quando a maioria de nós já desistiu de nós. Mesmo quando a humanidade já desistiu dela mesma. Mesmo ele sendo um Deus vivo em relação a nós, ele não nos vê como inferiores ou como seres falhos. Muito pelo contrário. Ele nos vê como tendo mais potencial do que ele mesmo jamais terá. O Superman é mais do que um símbolo de esperança. Ele é um convite para ter fé em você mesmo. Ele é um convite para analisar a ele mesmo
Porque não importa o quanto a pessoa erre, ele acredita no potencial que essa pessoa tem de ser melhor. Se ele, na posição dele, acredita em você, porque você mesmo não o faria. O Superman é mais do que um símbolo de esperança. Ele é o maior disseminador de esperança que a humanidade já fez, tanto pelos seus atos quanto por suas atitudes. De conclusão, para vocês, o Superman não é apenas um símbolo de esperança para aqueles que temem por suas vidas, para aqueles que estão em perigo. Muito mais que isso, o Superman é um símbolo que motiva e inspira as pessoas a acreditarem lá no fundo do que é. Eu sempre falo pra vocês que pra mim essa é a cena mais linda do Zack Snyder, né? Essa cena eu acho... Aí, galera, a mulher levantando a mão, ele descendo sobre o sol. Puta que pariu. Elas mesmo já Isso aqui é arte, é arte. esqueceram que era possível. Esse take do Zack Snyder é muito legal, é muito maneiro. Caralho, parece que a gente tá em live, né? Mano, tudo que eu falo, ele é bem antes dele falar, né? Caralho. Eu até dizer, usaram esse argumento, tipo assim, porque o Zack Snyder ele trazia, assim, o Superman como esperança e tal. Olha essas cenas aqui e tal, olha o que você tem a dizer sobre isso. Eu acho um péssimo argumento, péssimo. Porque, tipo assim, é uma cena legal, bonita, mas ele é bonita pra um trailer, pra um teaser, assim, olha só, vai ter um filme do Superman. Porque, primeiramente, isso aqui... É, como se fosse um clipe, né? O filme é montagem de ele salvando várias pessoas e tal, beleza. Só que não é humano isso aqui, ele tá nas sombras e tal, sabe? Tipo, perfeitamente dito, cara, perfeito. Disse muito melhor do que eu. Messiânico não é a mesma coisa que esperança. É totalmente... O Zack Snyder... Verdade. Ele não fez um símbolo de esperança. Ele fez um Deus entre homens. É isso Verdade. que ele fez. Essa imagem aqui não é uma pessoa alcançando o Superman pra esperança. Essa pessoa É alcançando um Deus. É verdade. chamando por Deus pra chamar ela, pra salvar ela, tá ligado? Deus me salve. Olha como ele tá enquadrado aqui, cara. Não tem rosto, não tem humanidade. Isso aqui é um ser acima dos seres humanos. Ele está acima da gente, vindo nos salvar. Beleza, show. Messiânico, Messias, tá ligado? Tem aquela cena que eu acho esquisitaça, que todo mundo tá tocando assim no Superman e tal. Todo mundo Eu também não curti essa cena aqui. Achei muito bizarra. Muito bizarra. tocando nele assim e tal, sabe? Negócio super divino e tal. E ele, tipo, olhando assim pro lado. Olha a cara dele, tá ligado? Em vez de ele tá dando a mão assim pras pessoas, né? Tipo. Sabe? Tipo. Tal, sabe? A cena é linda, como cena, mas não é o Superman. Quase agindo como realmente um Messias. E não que o Messias não possa ser bom, não possa ser gentil e tal, sabe? Não, claro que pode, né? JC era brabo demais, por exemplo. Mas ele tem um comportamento diferente do que o símbolo do Superman é. Enfim, a questão é que, sei lá, mano, o Superman não acha que ele ficaria, tipo, geral tocando nele assim e tal, e ele só com uma cara um pouco assim, sem entender direito, meio frio. Modelando, né? Tipo. Tal, tipo assim, toca à vontade, vai, sou o seu Messias, é isso, eu tenho que ser o que vocês querem que eu seja, beleza, tal. Eu acho que o Superman é só abraçar a galera ali, tá ligado? Tipo, vem cá, abraça aqui, não sei o quê. Ele faria mais isso, conversaria, quem é você? Fala seu nome, vamos conversar e tal, vamos sentar aqui, minha perna tá cansada, vamos conversar aqui, deixa eu sentar aqui, pra gente conversar. E ele nem sentaria pra conversar com a rapaziada, porque a perna dele está cansada. Mas eu vejo ele usando isso de desculpa pra poder sentar com o pessoal e conversar com eles, tá ligado? Ficar no mesmo nível que eles. Essa aqui é uma diferença gigantesca do que o Zack Snyder fez com o personagem e com o que a gente quer do personagem. Tudo isso que é muito, muito importante. Luiz Gustavo sabe? mandou R$7. Eu com o Capitão América é desse jeito. Toda vez que vejo ele falando, sinto vontade de ser melhor. Aí, é isso. O que Da hora. elas hoje chamam de um mundo dos sonhos. Acreditar que, mesmo com tudo dando errado, com as pessoas se voltando pro mal e fracassando dia após dia, mesmo com os problemas que você vê todo dia, com os problemas que você enfrenta no seu cotidiano, o mundo dos sonhos, o mundo onde as coisas podem ser melhores, ainda é possível. E para explicar para vocês, eu podia falar mais muito tempo aqui, porque, sério, esse vídeo não foi difícil de fazer por não ter material, e sim porque tem... Abaixei um pouquinho pelo copyright da música. A música já está baixa, mas só pra não arriscar. Vocês não sabem o quanto eu poderia falar desse personagem, o quanto eu amo esse personagem. Mas eu vou deixar o próprio Superman explicar pra vocês. Deixo vocês então com a cena do possível maior filme de herói que eu já vi. Um dos maiores, com certeza. Contra Elite? Se não for o top 1, é o top 2. Então Well, fiquem, por está. favor, com esse discurso incrível do Superman. E que Deus abençoe a todos vocês. Da hora o vídeo do Carlos, hein? Da hora. Parabéns, Carlos. Esse vídeo. Se meu vídeo chegar em você. É o Contra Elite. E que Deus abençoe a todos Isso não é vocês. cinema, isso é cinema. Agora eu faço. Não! Não precisa ser assim, Superman! Você nos ensinou isso! Não! Ele ensinou que não é melhor do que o resto de nós! Todos vocês viram, todos da Terra viram o que fez com a gente! Sabem que você não é melhor! Você não tem nada de especial! Sim, eles viram. Eles viram como é feio usar a violência como solução e isso assustou ele. Olha a voz, foda. Isso me assustou também quando decidi cruzar essa linha e fazer o que você faz. É tão fácil. Raiva, violência. Mas por sorte, eu não sou você.
E nunca serei também. Você matou minha equipe! Olhe esse lugar! Ô, Chester, e eu achando que você era um rapaz muito esperto. Pessoal! E lá, pra quem não sabe, o Superman tem esses robôzinhos aí e tal, da Fortaleza da Solidão, né? Eu nunca soube como ele conseguiu esses robôs, se foi ele que criou, se ele achou e tal. Mas eu tô ligado que também o Superman na HQ, ele é um ultra mega fucking gênio também, tá ligado? Muita gente não sabe sobre isso, pensa que só o Batman que é gênio. O Superman é um gênio absurdo, tá ligado? Com raciocínio insanilésimo, tá ligado? Mas muita gente pensa que só o Batman que é inteligente, tá ligado? Esse que é o foda. Enfim, então eu não sei de onde esses robôs vêm. Eu acho que o Superman faz eles, né? Acho que o Superman faz eles, tá ligado? Mas eu também lembro que eu vi alguma coisa desses robôs terem quase que uma ciência, tá ligado? Uma inteligência muito forte. Mas vamos lá. E aí, né, com esses robozinhos, ele não deixou ninguém morrer nessa batalha toda aqui. Ótima performance. Pra falar a verdade, eu tive ajuda. A sua irmã, pra começar. Os arquivos dela eram bem completos, especialmente nas idiosincrasias do seu cérebro. Mas não seria suficiente. Você está certo sobre mim. Eu nunca colocaria civis em perigo. E eu não mataria. Mas você sim. Então me certifiquei que teria apoio. Em relação ao seu grupo, eles estão bem. Uma enxaqueca que eu nem faço ideia. Mas vivos, sem poderes e sendo preparados para o transporte a uma prisão de segurança máxima. Foi por isso que eu deixei você me bater por tanto tempo. Não tinha uma teleportadora tão elegante. Coelhinha, criatura maldita, me tira daqui! Mas eu tenho agora. A Coelhinha concordou na hora em me ajudar quando um dos super robôs prometeu retorná-la para sua dimensão de origem. Você acha que é só isso? Não acabou, seu moleque imbecil! Se você acha que eu vou simplesmente pra prisão apodrecer, você tá vivendo no mundo dos sonhos! Ótimo. Os sonhos nos salvam. Sonhos nos fortalecem e nos transformam em alguma coisa melhor. Pela minha alma. Eu juro que até que meu sonho de um mundo com dignidade, honra e justiça se torne realidade para todos nós, eu nunca vou parar de lutar. Nunca. Olsen, pega a reação da multidão. Barry adora multidões. Se você me assustar assim de novo, eu mato você. Olha, se eu me assustar assim de novo, tá combinado. Dá pra gente ir logo pra poder te beijar? É isso, meu parceiro. Absolute cinema, absolute cartoon, absolute superhero. É isso que é Superman, mano. Não é difícil. Só ter o coração aberto e fazer o que já foi feito. Só que moderniza da maneira certa. Mas tem certas coisas que não dá pra modernizar. Tem certas coisas que são atemporais. Já tá modernizado, já tá pra sempre. Assim, nunca vai envelhecer. Bondade, gentileza, empatia, isso não tem que modernizar porra nenhuma. Não nesse personagem. Isso aí é nele pra sempre. Você moderniza outras coisas. Não quem ele é em sua essência, não o seu caráter. Ah, mas por que na essência do Superman tinha coisas que eram diferentes e tal quando ele foi criado? Quando ele foi criado, não é a essência. Não no caso do Superman, e nem no caso do Batman, porque quando o Batman foi criado, ele matava, ele tinha arma. Personagens como o Batman e o Superman, que são mais antigos ainda que o Homem-Aranha, porque o Homem-Aranha, ele já é criado com muitas bases muito fortes de quem ele é, e até hoje perdura no personagem, que formam o quê? Sua essência. Mas Batman e Superman são personagens que foram moldados ao longo do tempo, tá ligado? Até eles virarem o que a gente ama e conhece hoje em dia. São personagens que algumas coisas você ignora nas origens, algumas coisas, né? Enfim, Superman Stream era uma boa... É isso, mano, é isso. Cara, enfim. Vídeo muito maneiro, Carlos, muito maneiro, muito legal. Inclusive, quem não... Então é isso, rapaziada. Ó, quero pra ele, vai falar. O canal dele, rapaziada. Aqui está o canal do Carlos Rift Mundo Nerd. Quem quiser. Aqui, ó. Aqui ele postou o meu react ou algo assim. Esperança Pode mandou safar. R$7. Marcos, leva esse vídeo pro canal. Mais pessoas precisam refletir sobre isso. Foi muito profundo. Pode ser sim, de boa. Acho que eu... Mano, eu gostei também, galera. Me senti trocando ideia com o Marcos, né? Vídeo do Carlos também super sensacional. Um abraço, Marcão, mano. Novamente aqui eu usando o seu vídeo, mas agora falando como um fã mesmo, tá ligado? Queria saber o que você tinha mais pra falar. Foi da hora esse bate-papo, né, galera? E agora é isso. É a gente se... usar o Superman como esperança mesmo, mas assim, ter fé, né? Ter fé que o James Gunn não vai errar. Vamos ver, né, galera? Enfim, deixa a opinião de vocês aí. Foi um prazer estar com vocês aqui novamente, falando sobre o Superman, falando sobre coisa que eu gosto, certo? Obrigado pela audiência, um beijo, um abraço e falou!